em toda essa loucura que está no mundo inteiro, nos hospitais, as pessoas que estão aí trabalhando, lutando contra toda essa encrenca. Isso tem me mobilizado bastante. E nós temos a certeza que isso vai passar, porque nós temos um Deus que é maior do que tudo. E esse Deus há de dar a vitória, não só para as pessoas que estão na linha de frente, mas também para aquelas pessoas que estão na retaguarda esperando nossos heróis chegarem de braços abertos do trabalho, né, de cada dia, que cada dia hoje em dia tem sido uma luta. Vamos lá, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos e estaremos sempre reunidos e unidos em nome do Pai, Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom, estamos aí ao vivo também pelo Facebook. Queria dar as boas-vindas a todos, oficialmente. Eu vou, durante a temática, vou me apresentar devidamente, vou mostrar tudo direitinho. Sem mais delongas, eu vou fazer um teste aqui. Gostaria que todos observassem se vai estar dentro dos conformes, tá ok? Quem puder dar um ok sonoro aí, se está vendo a minha tela, eu vou precisar. Tela participar, tela quebrada. Não vai dar. Legal. Tá ótimo, não tem problema não. Eu vou minimizar o zoom aqui um instante. Todos vocês estão me vendo? Sim. Sim. Eu tinha preparado um material para poder deixar a mensagem um pouco mais dinâmica e que todos pudessem olhar, participar, se identificar, olhar os questionamentos. Mas, pelo que eu vi aqui, me parece que o Zoom não vai me deixar, não vai me permitir compartilhar a tela do meu computador. Então, quem teria é o grupo executivo que teria que liberar para você. Não, se não liberar, não tem problema, isso não vai impactar em nada, tá? Podem deixar assim. Vê se vai. Deixa eu ver. Foi, agora vai. Obrigado, viu? Bem que o Bira falou que você era genial. A minha menina de ouro. Eu vou compartilhar com vocês aí uma tela. Todo mundo está vendo? Sim. Sim. Legal. Isso aqui é a apresentação do nosso bate-papo de hoje. Eu vou colocar numa forma que vocês vão conseguir verificar um pouco melhor. Tá me decepcionando. Você não tem noção do quanto eu treinei isso. Aparece aí. Vai aparecer. Tenha fé. Tenha fé que vai aparecer. Aqui, pronto. Gente, hoje a gente vai bater um papo aí sobre o espelho da minha vida, né? É uma mensagem que, com certeza, muitos de vocês já ouviram algo a respeito, né? Mas a gente lembra que se olhar num espelho, olhar para a nossa vida, isso é uma ação dia após dia. Ela tem que ser repetitiva, tem que ser diária, para que a gente possa concluir o nosso dia e olhar o que eu fiz, se o que eu fiz está dentro do que Deus me pede, se o que eu fiz magoou alguém, se o que eu fiz pode ter deixado algum ressentimento ou algo assim, né? E a gente vai trabalhar isso de várias formas. Bom, eu me chamo Felipe Carlos Ferreira, tenho 36 anos, tenho origem da paróquia São Simão do Lote 15. Lá eu cursei dos 7 anos até o meu casamento, que foi agora aos 32 anos. Atualmente eu participo da comunidade de São Sebastião, na Arquidiocese no Rio, mais próximo de onde eu moro. Participei do cursilho 142º e eu sou técnico de informática, eletrotécnico e eletrônica, ok? Vamos mergulhar um pouco nessa nossa mensagem. O que eu pretendo fazer é que vocês realmente se revirem do lado avesso, tá? A minha intenção é que vocês viajem dentro da vida de vocês, nos vários âmbitos. A gente vai fazer algumas proposições aqui, tá? Inclusive depois a gente vai discutir um pouco sobre essa
proposta que eu estou fazendo em cada etapa. Obviamente, a gente vai abrir para cada um fazer o seu testemunho em cima disso. Eu também vou dar um testemunho para vocês. E a ideia é que a gente chegue a uma conclusão realista do que a gente tem feito até então, se está dentro do que Deus pede ou não. Esse é o nosso objetivo principal. Tá? Vamos lá? Todo mundo pronto? Sim. Hora de começar. Eu vou fazer uma breve introdução aqui, falando um pouco sobre o autoconhecimento, né? O que, na verdade, vai trazer o autoconhecimento? O que o autoconhecimento faz para cada um de nós? O autoconhecimento vai fazer você pegar aquilo que era uma verdade, aquilo que você olha assim, não, olha, essa garrafa aqui é azul. Mas você olha para essa garrafa e você fala assim, ela é azul mesmo? Eu não sei, ela está parecendo que ela pode ser, sei lá, um verde mais escurecido, e você vai começar a levantar hipóteses, vai questionar a ponto de você concluir se essa garrafa é realmente azul ou se ela é uma outra cor, né? Toda vez que você gera uma dúvida, você, na verdade, está gerando uma imensa rede de pesquisas. Você vai pesquisar, você vai procurar saber se aquilo é assim mesmo. Toda pesquisa vai te gerar perguntas, que vai te gerar respostas. Uma vez que você tem essa resposta, e se essa resposta, por um acaso, vai dizer que, por exemplo, essa garrafa não é azul, você não vai continuar chamando essa garrafa de azul. Você olhou, ela não é azul. Certo? Ela é azul, tá, gente? Só estou fazendo uma metáfora aqui. Tá? E aí vem uma pergunta que eu já vou começar a colocar para todos vocês já irem pensando. Uma vez eu tendo a resposta de algo que eu duvidava, é possível manter uma mesma atitude? Se aquilo que eu pensava que era certo não estava certo, eu vou continuar fazendo errado? Eu vou continuar seguindo por um caminho que eu já vi que não vai me levar a lugar nenhum? Isso nos leva ao nosso próximo tópico. Por que a gente tem que se olhar no espelho, pessoal? Qual é a dinâmica que a gente tem de se olhar no espelho? Todo mundo está vendo o tempo novo que a gente está vivendo. Requer novas atitudes, requer novas formas de se buscar todos os nossos paradigmas, os nossos modelos, até mesmo os nossos encontros, que deveriam ser presenciais, estão mudados. A gente está descobrindo novas formas de se levar a palavra de Deus a todos. Né? Essas novas atitudes também nos propõem novas rotinas, usar o tempo livre para outras situações, para uma reflexão e tudo isso. E um detalhe que eu coloquei aqui no slide é se autoavaliar todos os dias é entrar em sintonia consigo mesmo e com Deus. Conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. Sim. O que Davi fez? Davi se meteu? O Davi interrompeu aí, só que o som dele está mudo. Tem um excesso de barulho, está com barulho demais aí em algum lugar por aí. Alguém que está com o áudio ligado. É melhor a gente desligar os áudios, porque está saindo barulho de televisão. O microfone está aberto. Vou escrever. Será que é o meu, gente? É porque Continua, lá Felipe. não tem como controlar muito, não. Eu consigo controlar o ambiente dentro do quarto. Fora dele, está fora do meu alcance. Se for o meu, vocês me perdoem. Bom, mas fora isso, todos conseguem me ouvir com bastante clareza? Tá dando para concentrar legal? Se tiver, dá um sinal aí. Assim, tá tranquilo. Tá legal, então. Beleza. Vamos dar prosseguimento, então. Retomando. Eu coloquei aqui uma importância da gente se olhar no espelho todos os dias, da gente olhar para a nossa vida todos os dias, que isso é uma forma da gente entrar em sintonia conosco mesmo, né? Comigo mesmo e com Deus. Afinal de contas, conhecer a Deus também é conhecer a si mesmo, já que Deus reside no nosso coração. E você precisa conhecer o seu coração para que você possa olhar para Deus e falar, olha, pode vir morar aqui, não está perfeito, não é perfeito, porque eu não sou perfeito, mas eu vou tentar deixar essa moradia o mais digna possível para que o Senhor possa habitar. Tá legal? Até aí, tudo bem? Todo mundo legal aí? Todo mundo acompanhando?
De vez em quando eu vou chamar vocês comigo, tá, pessoal? Eu não sou de ficar falando o tempo todo, não. Vamos lá, vamos seguir, pessoal. Vamos seguir. Ainda bem que aqui a gente está fora do ambiente do cursilho, que teria que ser um pouco mais sério. Eu não gosto de muito sério, não. Para poder nortear um pouco esse nosso bate-papo, eu separei uma leitura aqui, que é uma leitura da Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 20. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa nova, agradável e perfeita vontade de Deus. Um minutinho. Peraí. Tá ruim. Perdão, pessoal. Eu vou fazer um parêntese aqui. Eu tô com uma enfermidade. Isso está me limitando um pouquinho, tá? Por isso que de vez em quando, vocês vão me ver ou tendo uma expressão de dor ou tendo uma expressão de desconforto. Mas isso aí é normal, tá? Não se preocupem, eu estou bem. Bom, até aí, tudo bem. Fizemos aí o nosso norteamento. Em cima desse texto é a motivação que a gente vai encontrar para poder seguir nessa nossa reflexão, né? Já que a própria palavra já nos diz para não se amoldar ao padrão deste mundo, ou seja, para a gente não se acomodar nos padrões que esse mundo nos oferece. Porque a renovação da nossa mente é que vai nos permitir ter uma experiência muito mais profunda, muito mais interessante com Deus. Seguindo, pessoal, agora sim a gente vai entrar de vez para mergulhar nesse espelho da nossa vida. Vocês vão descobrir que é um oceano, a gente vive no meio do oceano, a nossa vida inteira é muito abrangente, é muito ampla, tem muita coisa para a gente explorar, tá? E aqui a gente tem aí 4 esferas que a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Temos a nossa esfera profissional, a nossa esfera social, nossa esfera religiosa ou cristã e a nossa esfera familiar. São basicamente os 4 locais que a gente mais convive na nossa vida. Obviamente, algum deles se subdivide, né? No social, nós vamos ter N outros ambientes, né? Mas a gente vai concentrar tudo de uma forma global para a gente poder refletir um pouco melhor e também não se estender tanto assim, né? Bom, em cima dessa nossa vida, em cima de tudo isso que a gente comentou até agora, a gente pode pensar que está tudo bem. Não, eu não brigo com ninguém, eu não tenho estresse com ninguém, eu não tenho tido nenhum tipo de problema, eu faço minhas orações todo dia, eu pratico bem e tal. Mas é realmente necessário focar para ver cada um desses detalhes, em cada uma dessas situações, e descobrir como é que você está, como é que eu estou realmente nesse meu setor de vida. Né? Eu posso pensar que estou bem no meio profissional e não está. E, na verdade, eu descobri que eu estou vivendo uma loucura. Certo? Então, vamos em frente, vamos começar a trabalhar um pouquinho mais essa questão. Quando precisarem, alguém quiser falar, alguém quiser me interromper por alguma razão técnica ou qualquer outra coisa, estamos à disposição, tá? Se estiver indo rápido demais, alguma coisa assim, quem quiser, não estiver me ouvindo, só dá um sinal. Não sei se mais alguém entrou. Não estou acompanhando quem tá logando depois que a gente começou. De qualquer forma, sejam bem-vindos. Vamos trabalhar aí, vamos acompanhar essa nossa jornada, tá? Vamos começar. Nossa esfera profissional. Uma das esferas da nossa vez é a esfera que a gente mais convive, né? A gente passa mais tempo no nosso trabalho do que, às vezes, com a nossa família, com os nossos amigos, com pessoas da nossa comunidade. Afinal de contas, na maioria das vezes, a gente passa cerca de 8 a 9 horas dentro do seu escritório ou no seu meio profissional. Né? É a esfera onde eu exerço a minha atividade laboral, é o local onde eu trabalho. O interessante é que, recentemente, na empresa que eu trabalhava, eu assisti uma palestra
onde ele falava para o profissional: eu não trabalho para uma empresa, eu sou minha própria empresa. E a reflexão que eu fiz dessa frase, quando eu comecei a pensar, a empresa me contrata para que eu possa exercer um conhecimento que eu tenho. Ela tem o material, ela tem a ferramenta, ela tem a matéria-prima, mas não tem quem manipule. Então, ela te contrata para isso. Então, eles chamavam a gente de empresas, mini empresas, né? Eles, nessa palestra, direcionaram a gente como mini empresas. E é uma verdade, porque você é contratado para exercer um tipo de trabalho, né? E nessa relação profissional, a gente começa a olhar para si e ver como é que está essa nossa empresa, como é que está esse meu relacionamento com o meu cliente, que é essa empresa que me contratou. Né? E a gente começa o nosso mergulho, a nossa reflexão no nosso espelho da vida na parte da esfera profissional. Né? Eu vou mencionar sempre a palavra mergulho, porque é realmente um oceano. Vocês vão ver que é... Quando eu comecei a montei páginas e páginas, já escrevi de novo, e para tentar chegar ao ponto que a gente chegou. E a pergunta que a gente começa a se fazer é essa: como eu tenho apresentado esta empresa aos meus clientes? Aí a gente já viu, vocês vão perceber sempre essas figurinhas enigmáticas aqui, né? Eu gosto muito de trabalhar com lúdico, com um pouco de descontração, e aí um cachorrinho olhando para si mesmo, né? Numa brincadeira, se olhando no espelho para tentar descobrir como ele está se comportando, né? E aí vem eu. A empresa que é injusta ou eu sou um mau funcionário, né? A gente, no meio profissional, quando você trabalha bastante com outras pessoas, né? Muita gente falando com você, você acaba escutando: ah, essa empresa não presta, ah, isso aqui não te valoriza, ah, essa empresa tá sendo injusta comigo. Quando eu recebi todos esses questionamentos, isso depois de 1 ano e meio trabalhando, eu comecei a olhar para dentro de mim e comecei a me perguntar: a empresa não presta ou eu que não presto? E aí eu comecei eu mesmo a levantar os meus números, os números da minha produção, os números dos meus horários, levantei minha folha de ponto, tudo isso sem o meu chefe ver. E aí eu comecei a perceber que eu não estava dando lucro, eu não estava atendendo bem a minha empresa. Eu não estava sendo produtivo para ela. Porque enquanto eu, um profissional antigo, estava gerando 12, vamos supor, um profissional que acabou de entrar na empresa fresquinho estava produzindo muito mais, né? E aí eu comecei a ver o que estava acontecendo e comecei a fazer exatamente esse questionamento que eu estou mostrando para vocês. Empresa injusta ou mau funcionário? Corte de custos ou um problema a menos? Muitas exigências ou pouco comprometimento? Esse questionamento na nossa vida profissional, quando você interioriza isso para você, quando eu trago isso para mim, eu começo a observar que não é a empresa que estava me exigindo muito. Eu que não estava interessado em cumprir o que aquela que me contratou estava pedindo para eu fazer. Eu comecei a observar no último mês que eu poderia ter ido muito mais além. E uma produtividade que era de 75% pulou para 91%. No mês seguinte, me cobraram 92%. E aí, seguiu-se nos novos questionamentos. Eu comecei a conversar mais com o chefe, comecei a interagir mais com os colegas, comecei a observar melhor como eles estavam fazendo, comecei a observar melhor como é que o meu chefe trabalhava, como é que os meus superiores imediatos queriam essa questão, né? E aí eu vou jogar uma situação hipotética, e aí é onde a minha proposta de trabalho hoje é essa. Em cima de um dia, eu vou gerar várias situações. E aí eu vou pedir para que vocês vão guardando essas informações, vão guardando tudo o que aconteceu. Obviamente eu vou relembrar vocês, tá? Aos poucos a gente vai retrabalhando tudo direitinho para que no final todo mundo se lembre. E a proposta aqui da situação do meio profissional, da nossa esfera profissional,
é quando você recebe aquela triste notícia que você foi demitido, né? Você está despedido. Aí você começa, poxa, a empresa me despediu depois que eu trabalhei tanto por ela, depois que eu fiz tanto por ela. Eu fiz mesmo. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para evitar essa demissão. Aí eu começo a me questionar, né? Os meus horários. Eu atendia os horários direitinho, chegava cedo, chegava só atrasado, estava perdendo tempo à toa, onde é que eu estava colocando o meu foco que não era no meu trabalho. Né? E a gente levanta uma série de questionamentos em cima disso, e eu vou pedir para que vocês também façam esses questionamentos no seu meio atual. Se acontecesse com vocês hoje, se vocês, Deus me livre igual, a gente não quer isso para ninguém, tá? Por favor, não é esse desejo, mas é uma situação hipotética. Se vocês recebessem essa notícia hoje na sua esfera profissional, né, você estaria bravo, você ia ficar conformado, ficaria triste porque gostava da empresa, não sei, vocês vão olhar essa questão e essa frase eu peço que fique na memória de vocês até o fim, tá? A situação é, você foi despedido e como eu fui demitido e como eu me comportei diante de tudo isso, tá ok? Bom, isso é um pouquinho da esfera profissional, né? Uma esfera, como eu falei para vocês, apesar da gente ter resumido em pouco tempo, mas tem bastante pano para manga para falar. Então, deixa o questionamento, vamos seguir em frente. E aqui eu tenho duas leituras, eu separei duas leituras que podem embasar também depois, mais para frente, a reflexão de vocês. Quem quiser anotar, é Mateus 20, do 1 ao 16, que é a parábola da vinha, para quem não assimilou, e Mateus 25, do versículo 14 ao 30, que fala do servo bom e fiel. Separei essas duas leituras porque elas falam exatamente desse comportamento, tanto do funcionário quanto do patrão. Um fala dos funcionários que são chamados ao longo do dia e o patrão contrata o suficiente para o sustento deles. 2 moedas de ouro, não lembro se é 2 moedas de ouro ou 2 moedas de prata. Mas, enfim. E aí, conforme o dia vai passando, o funcionário chega a hora de receber e ele questiona o patrão. Mas eu fiquei o dia todo aqui, eu mereço ganhar mais. Esse aí chegou outro, eu encarei o sol, encarei o calor, encarei a fome. E o patrão, mas eu não contratei com você 2 moedas? E aí a gente traz um questionamento para nós mesmos. Quantas vezes eu não olhei para o meu salário e falei assim, poxa, esse salário é pouco. A empresa bem que podia pagar mais. Mas eu esqueço que quando eu fui contratado, esse salário me era bom. Tanto que eu aceitei, eu assinei para trabalhar. Então é um questionamento para a gente poder também interiorizar. E a questão do servo. Os servos, né, a parábola dos talentos, que é a Mateus 25, 14 e 30, que fala um pouco sobre o patrão que sai e deixa algumas responsabilidades a seus servos. Alguns prosperam e outros se escondem. Outro não revela o seu talento, não trabalha para produzir esse talento. Quantas vezes eu fui infiel na administração dos talentos que o meu patrão deixou sob minha custódia, né? Um carro que a gente fica com a gente, que a gente acaba desgastando, usando de modo indevido, ou até mesmo um computador que a empresa deixa com a gente não limpa, não trata, não cuida, né? São talentos que deixam a nosso favor e que a gente também precisa observar se é realmente uma atitude correta a que eu estou tomando, se eu estou cuidando bem do que me confiam ou se eu estou sendo relaxado. 2 leituras para a gente pensar. Quem quiser anotar, deu tempo aí de todo mundo pegar quem quiser. Depois, quem não anotou, não tem problema. Me avisa no vídeo, eu volto aqui e mando para vocês, tá legal? Bom, vamos fechar agora a esfera profissional e vamos em uma outra esfera. A esfera social, tá? A esfera social é aquela que a gente trabalha com as pessoas de maneira geral, tá legal? É onde a gente tem aí nosso círculo de amizade, nossos vizinhos, conhecidos,
Sabe aquela pessoa que você está no ponto de ônibus, ou você passa de carro, vê sempre aquela pessoa naquele mesmo horário, né? Essa pessoa também faz parte da sua esfera social. O comerciante, né? As pessoas que infelizmente moram na situação de rua, que a gente passa, às vezes você vê, eu tenho, infelizmente, isso comigo, eu não consigo olhar para a situação de um morador de rua e ficar feliz. Não consigo olhar para uma pessoa, ver que ela está passando necessidade e fazer de conta que não é comigo. Não consigo não me sentir culpado por isso. E aparecem em cima disso várias oportunidades para que eu possa refletir sobre o que acontece comigo nessa esfera, quais são as minhas atitudes nessa esfera social, tá? Vamos tomar por base o nosso exemplo que a gente veio tomando aí da esfera profissional. Todo mundo se lembra, né? Na esfera profissional, o assunto proposto foi a demissão. Eu fui demitido, ok? E aí, supondo que a gente saiu dessa empresa, estamos voltando aí para nossa casa, né? Meio triste pela demissão e tal. E aí a gente está lá no ponto de ônibus, observando toda essa movimentação, moradores de rua, comerciantes, aquela pessoa que você nunca falou com ela, não sabe quem ela é, mas vê todo dia no mesmo horário no ponto de ônibus, tá? Com base nisso aí você começa a perguntar, caramba, aquela pessoa que eu todo dia vejo, né? Será que eu poderia contribuir alguma coisa para aquela pessoa, para o bem dela? De repente ela está precisando ouvir alguém, de repente ela está precisando escutar alguém, né? Será que eu não poderia, de repente, puxar um oi, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite? Olha, Deus te abençoe, viu? Vai com Deus. Movimentos simples, será que eu posso fazer isso? Eu tenho feito isso? Será que eu estou sendo atencioso com todos ao meu redor? E aí chega o teu ônibus, né? Aí vamos para a nossa situação do nosso meio. Chega o teu ônibus. Você sobe no teu ônibus. Aí você já dá de cara com o motorista. Eu conto nos dedos a pessoa que dá bom dia para o motorista. Eu fiquei observando uma vez. A pessoa passa, paga a passagem, não fala absolutamente nada e entra. Alguns, bom dia, tudo bom? Às vezes o motorista até se assusta quando você dá um bom dia animado para ele, porque ele não está preparado para aquilo. Ele está preparado para você pagar a passagem e passar a roleta, né? Ele não está esperando nenhuma gentileza da sua parte. Tanto que certa vez aconteceu uma situação engraçada. Eu passei no ônibus. Bom dia, motorista, tudo bom? Que Deus te abençoe aí, Deus te dê uma boa condução. Vá com Deus. Ele olhou para mim e ele falou, meu filho, você não sabe como isso foi importante para mim. Eu fico aqui sentado no banco o dia todo, 8 horas por dia. Ninguém me deseja um vá com Deus, um bom dia, um muito obrigado. Você foi o primeiro hoje. E ele falou que estava trabalhando desde as 6 da manhã, eu entrei no ônibus, era 2 da tarde. É triste a gente olhar para uma situação dessa e é impossível a gente não ficar mexido com isso, né? Então aí a gente já começa a ver que esse nosso oceano da esfera social, ele é muito maior do que apenas o nosso círculo de amizade, do que apenas os nossos amigos de cursilho, a nossa comunidade. O campo de ação dele é muito maior, né? E aí a gente começa a se questionar como é que eu estou, como eu sou com as pessoas que estão ao meu redor, como é que eu estou me comportando perante a minha sociedade, perante a sociedade que está à minha frente, de repente precisando de mim, precisando de uma ajuda, né? E isso eu estou citando apenas o fato de ter entrado no ônibus. Após pagar a passagem, na nossa situação hipotética, eu sento no ônibus, tinha uma vaga, depois de um dia desse, né, que você recebe a notícia de que foi demitido, aí você senta naquela cadeirinha abençoada, né, você está com o pé exausto, de tanto pensar, às vezes não sabe o que fazer, a tua cabeça explodindo, aí você encontra aquele lugarzinho abençoado para você poder sentar, e você vai lá, senta no ônibus, legal. Assim que você senta, aparece uma pessoa que precisa do lugar. Qual é a minha atitude diante desta pessoa que está necessitada do lugar? É me colocar fingindo que estou dormindo? É me colocar a serviço, levantando, deixando que ela use o único lugar disponível? Ou eu penso assim, não, a pessoa que está no lugar do preferencial que levante. Aí é um questionamento interno, pessoal e intransferível.
cada um vai analisar de acordo com o que pensa, né? E outra coisa também é uma questão interessante, o segundo questionamento que eu coloquei ali, se eu estou atento ao que acontece ao meu redor. Não é apenas dentro do ônibus, né? Não é apenas no seu ponto de ônibus, no seu trajeto de casa. Existem tantas coisas acontecendo. Às vezes pode ter uma pessoa passando fome e a gente não sabe. O meio social ele tem essa imensidão. E é por isso que o nosso Senhor pede muito para a gente trabalhar em cima disso. Aí você salta do ônibus, né? Depois disso tudo, dessa confusão toda, deu, não deu lugar, deu, não deu bom dia para o motorista, foi atencioso, não foi atencioso com os passageiros, você desce do ônibus. Encontra alguns amigos, e aí você começa o seu bate-papo, né? Pô, vou bater um papo aqui com eles e tal. E você acaba expondo tudo o que aconteceu com você no meio dessa roda de amizade. Nesse momento, a gente vai fazer uma espécie de... Vamos congelar essa cena. Imagine você descendo do ônibus, encontrando todos os seus amigos. Você ainda está na sua esfera social. Você ainda está trabalhando com os seus colegas, né? Você ainda está interagindo com os seus colegas. E aí você aproveita, já que você está numa roda de amizade, e desabafa com eles. Poxa, cara, hoje a empresa me demitiu, hoje aconteceu isso e isso no ônibus, eu escutei essas situações todas, e você expõe para eles. Obviamente, se você manifesta um desabafo, uma opinião, obviamente eles vão trazer de volta a opinião deles. Nesse momento, congelem a cena, se coloquem como espectador. Imagine você ouvindo todos os argumentos dos seus colegas e pensa, obviamente alguém vai ser contra. Olha, você não devia ter agido daquela forma. Você devia ter agido de outra forma, né? Alguns de uma forma mais ríspida, outros de uma forma mais contida, cada um no seu jeito. Como você reage diante da atitude dos seus amigos? Você costuma ser complacente? Você costuma ser perceptivo? Você não dá ideia porque, às vezes, conselho demais atrapalha, né? Como eu vou me comportar? Eu observo bem o que eles estão fazendo? Eu estou prestando atenção porque, às vezes, um conselho dele pode me ser útil? Às vezes, uma coisa que esse colega teu está falando pode não ser ele falando. Pode ser Deus usando esse colega para chegar até você num momento de complicação. E a gente esquece, às vezes, eu esqueço principalmente, eu tenho muito esse problema, é algo que eu preciso corrigir em mim. Eu esqueço que Deus age em cima dos pequeninos. Ele usa os pequeninos para nos testar, né? E observando todo esse bate-papo, né? Chega a hora de encerrar o chat com os colegas. Ó, tô indo embora, valeu, tchau, obrigado por tudo. E você vem com mais perguntas do que você entrou. Você pensou em desabafar com os colegas para ter um alento, para ter uma resposta. Não achou, achou mais perguntas. Isso porque a opinião dos colegas te confundiu ainda mais. Te trouxe ainda mais dúvidas do que soluções, né? E aí você já tem as perguntas da esfera profissional, de todo aquele questionamento do porquê que você foi demitido, porquê que aquela situação aconteceu, e aí você escuta tudo isso dos seus colegas de novo, a maioria dizendo que não, que você está errado, outros até falando, não, você está certo, mas você podia ter agido da outra forma. E aí você se questiona se estava realmente tudo certo, se você estava agindo bem. Às vezes você até sai de cara feia com o teu colega, porque você não gostou do que ele falou. Já vi isso acontecer várias vezes, né? E ele simplesmente fica de mão amarrada, porque ele falou, cara, só falei o que você pediu para escutar. Se eu fui sincero com você, você me desculpe, mas é o que eu penso. E aí você se pergunta, né, como você está se comportando com os seus amigos, como eu estou olhando para as minhas amizades, se eu estou usando eles apenas como uma descarga, né, aquela que você olha, desabafa, joga tudo que está de ruim para cima deles e volta para casa leve, né? Ou se eu estou realmente aproveitando o convívio com os meus amigos, se eu estou desfrutando da melhor forma possível do que eles têm a me oferecer, e também para que eu possa mostrar para eles o meu melhor, para que eles possam desfrutar de mim o que eu puder dar de conhecimento de melhor para eles, de apoio, de conselhos, enfim, né?
não pensem que a vida social acaba por aí, né? Entre o trajeto dos seus amigos, da sua roda, do seu ponto de ônibus até a sua casa, tem um longo caminho ainda a percorrer e muita coisa pode acontecer, né? Você decide participar de um encontro aí da nossa comunidade, né? Então vamos relembrar. Na esfera profissional, você foi demitido, volta para casa confuso, sem saber o que pensar, sem saber o porquê que aquela demissão aconteceu e você vem refletindo sobre tudo isso. Agora, na nossa esfera social, do seu trajeto do trabalho até o seu trajeto em casa, algumas situações acontecem. Você se depara com um motorista que não está preparado para escutar uma reação ou adversa ou positiva da sua parte. Você se depara com pessoas que talvez possam estar precisando de um apoio seu dentro do ônibus para segurar uma bolsa ou para ceder o lugar. Você se depara também ao sair do ônibus que você desabafa com seus amigos e alguns deles dão atitudes controversas à sua e isso te deixa chateado ou não. Aí varia também de cada um, né? Eu confesso que fiquei muito chateado com algumas opiniões que eu ouvi um tempo atrás. Mas e o meu questionamento interior, né? O que eu assimilei disso, né? E aí agora, depois desse bate-papo com os amigos na nossa situação, na nossa proposta, nós vamos nos encaminhando para uma reunião que a gente vai ter na igreja, na nossa comunidade, né? Nessa nossa proposta. Segundo, esse trajeto, você encontra uma pessoa que está revirando lixo. Uma pessoa numa situação de rua, numa vulnerabilidade grande, que está procurando lixo. Essa pessoa vem até você, né? Qual é a minha reação diante disso? Eu me deparando com uma pessoa, eu chego com essas caraminholas todas na minha cabeça. Eu vendo uma pessoa vindo em minha direção, estava revirando lixo. O que eu vou fazer? Atravesso para outra calçada, finjo que não está falando comigo. Ah, cara, estou com um problema demais hoje, desculpa aí, não dá para te ajudar e vou tratando. Será que eu conseguiria, diante de toda essa confusão mental que está acontecendo comigo, parar e escutar essa pessoa? Saber o que ela realmente está passando para mim, saber qual a necessidade dela, se eu posso suprir aquela necessidade, ou se eu pelo menos posso ao menos dar um pouco de atenção, né? Olha como a esfera social ela é gigante, como tem muita coisa para observar. E quantos fatores existem também ao nosso redor, né? Quantas pessoas envolvidas, quantas situações podem acontecer e uma atitude sua, uma atitude minha, pode colocar completamente abaixo todo o meu conceito de cristão, toda a situação que Deus pede para a gente, né? E aí eu vou deixar essa parte da sociedade aqui, vou fechar esse questionamento com essas três situações: o encontro com o motorista, o encontro com a pessoa que precisa de um lugar no ônibus, o encontro com seus amigos e o encontro com a pessoa de vulnerabilidade na rua. Tá legal? Vamos refletir em cima disso aí. Vão matutando, vão guardando suas opiniões. Mais tarde a gente vai bater um papo sobre isso, tá ok? Pessoal, até aí. Alguém está cansado? Alguém está precisando de um levante aí? Tá todo mundo bem? Tô vendo o Bira encostado assim. Bira tá encostadinho ali. Já tá com sono, professor? Só para dar uma descontraída, pessoal. Só para tirar um pouco o foco total para a gente poder não ficar com sono também e acabar mergulhando aí, tá? É para mergulhar, mas não a ponto da gente dormir. Mas vamos lá, gente. Fechando aí a parte da nossa esfera social, estamos a caminho do nosso encontro religioso na nossa comunidade, e aí nós vamos para o terceiro tópico, que é a nossa esfera religiosa ou cristã. Tá? Deixa eu só voltar aqui um instantinho. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Não, tá certo. Não pulei nada, não. Pensei que eu tivesse pulado. Esfera religiosa ou cristã.
A nossa esfera religiosa ou cristã é basicamente o nosso convívio na nossa comunidade de fé, né? E aí nós temos aí a nossa igreja, a nossa missa, nossa participação nas pastorais, nos círculos bíblicos, nos encontros, nas missas e celebrações, né? No nosso caso, nós participamos do movimento de Cursílio, também temos aí a participação do Cursílio agregada a todas essas situações. Eu não sei quem está nos ouvindo aí pelo Facebook, quem está nos assistindo, se vocês participam de algumas dessas tarefas da nossa comunidade. Quem não participa, eu convido, é interessante, é bom participar, faz bem para o coração, faz bem para a alma, faz bem você interagir um pouco mais com as coisas de Deus. E aqui na nossa esfera nós temos não só essa participação em conjunto com todo mundo, e tem a parte que mais nos interessa, que é o que mais vai nos manter alimentados, né? É aqui na esfera religiosa ou cristã que a gente consegue alimentar o nosso espírito com a palavra. É aqui que a gente busca recarregar as nossas energias para poder encarar o mundo à nossa frente. É aqui que nós buscamos Deus de verdade, nos abastecemos de Deus para seguir em frente. Há quem faça isso nas suas orações à noite, há quem faça isso no seu encontro religioso, há quem faça isso no seu encontro pastoral. Nós, católicos, temos por costume ir à missa todos os domingos, e ali a gente se abastece da palavra de Deus. É uma manutenção, é todos os dias. Temos que buscar todos os dias, assim como nós estamos buscando essa autorreflexão para tentar nos tornar uma pessoa melhor, né? E aí, na esfera religiosa ou cristã, eu gostaria de propor já o nosso caso, dando continuidade a tudo aquilo que a gente fez até agora, né? Vamos lá, vou relembrar de novo: esfera profissional, a demissão. Na esfera social, nós temos o encontro com o motorista, o encontro com a pessoa que precisa de um lugar no ônibus, o encontro com nossos colegas, o encontro com um mendigo de rua, uma pessoa que tem uma certa vulnerabilidade social. Nesse meio de caminho até a nossa comunidade. E aqui, chegando à nossa comunidade, a gente já chega com tudo isso na cabeça, né? Imaginem essa situação: vocês estão chegando no encontro comunitário com todos esses problemas na cabeça, com todas essas dúvidas. Isso é importante, tá? E aí começamos o nosso encontro, né? O encontro tem por finalidade debater alguma decisão que o grupo precisa tomar para um determinado evento. Eu não vou entrar em detalhes nessa questão, tá? E aí, como todo grupo, todo mundo vai bater papo, todo mundo vai conversar, todo mundo vai expor opiniões, cada um vai fazer algo que acha melhor. Eu acho melhor fazer assim, o outro já vem, não, assim vai dar ruim, eu prefiro que seja feito assado. E aí ciclano já vem, olha, eu acho que esses dois jeitos não tá legal, pode ser dessa forma. E aí você, observando todo esse contexto, você mais uma vez, assim como fez no seu círculo de amizades, congela a cena, se coloca como espectador, você ouvindo tudo aquilo, tá? Ouvindo toda aquela reunião de fora, do alto, observando todo mundo conversando, inclusive as suas próprias opiniões, tá? E aí você começa a se questionar, começa a observar tudo o que está acontecendo. Diante das minhas atividades pastorais, sou correto nas minhas atitudes? Tenho demonstrado ser um cristão verdadeiro ou sou só um cristão de fachada? Tenho respeitado o padre, os irmãos de caminhada, os amigos de fé? Estou sendo, de fato, imagem e semelhança de Deus para o meu irmão? Isso tudo porque, às vezes, você está numa reunião pastoral, você está numa reunião de cursilho, você está numa reunião de seja lá qual for a atividade pastoral que você exerça, você vai ter aí opiniões adversas à sua. Você vai manifestar a sua opinião e a outra pessoa pode vir a contrapor, dizendo que a sua opinião não é viável naquele momento para a comunidade. Ou a pessoa pode ser até mais ríspida, pode falar, não, isso não vai dar certo não, pode parar por aí. E aí você vai observar aquela reação do teu irmão e como você reage, né? Como eu vou reagir diante daquilo. Quando alguém vem para cima de mim e fala, olha, essa ideia que você deu não vai dar certo. Eu paro, eu penso, eu olho, será que eu vou agir também da mesma forma que ele agiu comigo?
Será que eu vou ser truculento, eu vou ser grosso, eu vou cortar o assunto, eu vou dizer que é essa a ideia, ponto final? Ou eu vou dizer, como uma vez eu escutei, alguém tem uma ideia melhor? Será que eu seria capaz de falar assim? Eu tenho uma ideia melhor? Será que eu seria capaz de argumentar com esse irmão de forma plausível, mostrando os prós e os contras da minha ideia, para tentar debater com ele e chegar a um ponto, um consenso? Será que eu realmente preciso que a ideia que eu dei seja realmente adotada? Isso é uma necessidade minha? Se é uma necessidade minha, isso está de acordo com o que Deus nos pede? Essa atitude que eu estou observando nessa cena congelada está de acordo com o que Deus pede? Eu estou sendo, de fato, imagem e semelhança de Deus? Muitas das vezes quem participa sabe, né? Não tem jeito. Nós que participamos, nós que temos aí atividades de liderança, né? Poxa, temos aí muita gente que é coordenador, é tesoureiro, sabe o quanto é difícil a gente chegar num consenso numa reunião dessas. E sabe também muito mais o quanto é difícil manter a calma. É muito difícil você segurar a sua vontade de explodir, aquela vontade de falar, que reunião chata, chega, eu não quero mais isso. É muito difícil você conter esse ímpeto nosso, que é a nossa humanidade. Não tem como correr. Uma hora a nossa paciência esgota. Uma hora a minha paciência vai acabar. Né? Uma hora alguém vai cortar o vídeo aí e vai falar assim, esse cara fala muito, chega, já passou a hora. Né? Pode acontecer. Quem vai dizer que não? Né? E aí vai do ímpeto de cada um, né, gente? A gente não tem como observar. É por isso que a mensagem é o espelho da minha vida, é o espelho da minha vida. Eu vou olhar para o meu espelho, eu vou me olhar no espelho, eu vou me questionar, eu vou levantar toda a minha conduta cristã, toda a minha conduta social, toda a minha conduta profissional, vou colocar ela em xeque, em suspenso. Vou levantar dúvidas, vou fazer pesquisas, vou levantar perguntas para tentar encontrar respostas. E essa resposta é individual. Eu vou encontrar a resposta para mim mesmo. Certo? Diante desse comportamento nosso cristão, parece pouco, né, numa reunião só, mas nós também temos aí o nosso comportamento diante de uma missa. A missa que é o momento mais sagrado da nossa fé católica, né? É o ápice da nossa fé. É ali que nós celebramos o que realmente Deus nos mandou celebrar, que é a Eucaristia. E diante da nossa postura, eu, como cristão, diante da missa, como eu estou me comportando na missa? Como eu estou sendo como apenas um espectador na missa? Eu estou realmente sendo só espectador? Será que isso está certo? É certo eu ser apenas um espectador? Eu não deveria participar? Eu não deveria estar junto com a comunidade, participando em todos os momentos, prestando atenção em todos os momentos da missa? Na hora da homilia é a hora do padre. Eu vou meter o pé, vou beber uma água, vou no banheiro, vou ficar um tempinho lá fora, depois eu volto. É essa a atitude que um cristão espera? Essa é a atitude que eu quero ter como cristão? Ou então, fazendo comentários enquanto o padre está fazendo a homilia, né? Eu escuto isso a vida toda. Sempre fui muito criticado por estar no Ministério de Música. Às vezes o padre pede uma música em cima da hora, né? E a gente só tem a homilia para se preparar. Não estou defendendo. Não é a hora de fazer a homilia. Não é a hora de fazer ensaio. A hora da homilia é a hora de sentar e prestar atenção no padre. Entendeu? Ali eu dei toda a razão para a pessoa quando eu fui questionado, disse que ela estava certa, disse que precisava realmente ser chamada a atenção, mas depois da missa passada eu sentei com o padre, conversei, poxa, a gente foi chamado a atenção por causa disso, não falei o nome da pessoa, obviamente, só contei o fato, disse que dei razão, já conversei com ela, já tinha pedido perdão e vou procurar melhorar daqui para frente. Essa foi uma reflexão pessoal minha, no dia que aconteceu. Mas e quantas outras vezes eu tomei essa atitude? Será que foi só daquela vez?
Ou será que aquela vez foi... Não, chega, foi a última vez. Daqui para frente eu vou tomar uma atitude diferente. Né? Tantos questionamentos, tantas perguntas. É chato. Eu sei que é chato. É difícil você se autoavaliar. Porque se autoavaliar requer exatamente isso. Requer você pensar cada detalhe em você. Cada atitude que você toma, cada atitude que eu tomo, cada atitude que eu me levanto para poder fazer, falar, agir, ou até mesmo não fazer nada. O simples fato de se omitir talvez já possa estar sendo aí um problema para cada um de nós. Né? E aí, com tudo isso, nós temos uma leitura, um norteamento aqui que eu achei interessante deixar para vocês. Vocês vão perceber que eu gosto bastante do Evangelho de Mateus. É um evangelho que, pessoalmente, eu sempre encontrei muita coisa interessante, a Bíblia inteira é interessante, obviamente. Mas o Evangelho de Mateus, para mim, tem uma relevância, tem uma particularidade, né? Então, vocês vão ver bastante eu falar de Mateus. Na leitura, Mateus 23, 1, 12, a gente fala que, em resumo, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Resumidamente, esse trecho de Mateus é Jesus mostrando aos apóstolos como os fariseus se comportam, como eles querem que o povo se comporte, e como Jesus observa aquilo tudo e vê como o povo realmente deveria se comportar. E aí cabe individualmente eu olhar para esse texto, ler o que está escrito, interpretar e ver quem eu sou no meio daquele texto. Se eu sou um fariseu, se eu sou um povo que estou sendo conduzido por esse fariseu, que isso também acontece. Às vezes você está até achando que está no caminho certo, mas na verdade você está se deixando levar por conceitos que a vida jogou para você como certo e você nunca parou para questionar se aquele conceito estava realmente certo ou não. Né? É questão realmente de você refletir se aquilo que estão falando para você é correto, é verídico, ou se aquilo para você não serve. É um filtro pessoal. Né? É um filtro pessoal que ninguém vai poder dizer para você se isso realmente vale ou não vale a pena. Ninguém pode dizer para você que aquela questão X é certa ou errada. É uma autoavaliação sua. Obviamente, nós temos as questões que, obviamente, não são agradáveis aos olhos de Deus. Essas nós, como cristãos, somos obrigados a dizer, olha, isso está errado. Entendeu? Mas é uma avaliação pessoal você dizer se aquele caminho que você está tomando é certo ou não, de acordo com o que a palavra está nos dizendo. Fechado, pessoal? Aqui eu vou fechar um pouco essa parte do norteamento da palavra em cima da esfera religiosa ou cristã, e aí nós já teremos fechado as 3 esferas, certo? Dá uma prévia aí para a galera beber uma água, para poder bater uma... desfocar um pouco, né? Vamos relaxar aí, abrir os braços na cadeira, se mexer um pouquinho e vamos relembrar, né? Rapidinho, esfera profissional, a situação fui demitido. E como é que eu estava trabalhando em cima disso? O que eu estava pensando dessa história toda? Na segunda hipótese, nós temos a esfera social, que ela é bem grande. Então, tem vários encontros acontecendo, né? Encontros dentro do ônibus, encontros fora do ônibus, tanto com profissionais, motoristas, pessoas que você nunca viu na vida, que estão precisando de um lugar, bate-papo com os amigos observando você, vendo o que você falou, o que você fez e discordando, e talvez você goste ou não da discórdia deles. Aí é uma questão sua. Temos também o encontro com o morador de rua, a pessoa que está numa vulnerabilidade social maior, de repente passando fome, frio, sede, e ele vem falar com você. O que você disse para ele é uma questão individual que você vai refletir e depois você pode até contar para a gente no final. Tá legal? Bom, então a gente vai para a nossa última esfera que a gente vai trabalhar hoje. Vamos avançar aqui, que é a nossa esfera familiar, né? Essa esfera familiar, eu pessoalmente defini como a minha primeira e vitalícia esfera. Por que eu coloquei assim? Porque assim que eu venho ao mundo, assim que a minha mãe me concebeu no meu nascimento, o meu primeiro contato é com a família. Né? É a família, é a minha mãe, o meu pai,
as pessoas que estão ao meu redor da minha família, que me ensinam a andar, que me ensinam a falar, que me ensinam que escola é bom, que tem que ir sim, quem pensa que não é, está enganado, tem que ir para a escola, tem que estudar, que me ensina que trabalhar é bom sim, vamos trabalhar, vamos correr atrás do nosso sustento. Enfim, é uma estrutura que você não vai ter muitas alterações durante a sua vida. Você vai ter sempre pai, mãe, seus filhos, seus avós, até que Deus os deixe com você. Futuramente você acaba, quem opta pelo casamento, óbvio, vai ter a esposa. Quem opta pelo sagrado sacerdócio vai ter aí uma família enorme para tomar conta, nossos padres, nossos bispos, né? Tem uma responsabilidade enorme. Mas é nessa esfera familiar que a gente costuma sempre compartilhar as coisas ruins e boas que acontecem, né? É na nossa família, com a nossa esposa, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, primos, que a gente senta e conversa, pô, hoje o dia foi legal, hoje aconteceu isso comigo, hoje eu estou triste por causa disso, disso e disso, olha aí a nossa situação, estou triste, a demissão, tudo que aconteceu, né? Vamos matutando isso aí, eu não vou deixar vocês esquecerem não, hein? Fiquem espertos, prestem atenção. Vocês estão achando que eu estou de bobeira, eu vou botar vocês para pensar no final. Enfim, bom, esfera familiar, a gente vai se concentrar nessa parte, né? Vamos fazer uma autoavaliação de como a nossa família está nos recebendo e como nós estamos recebendo a nossa família nessa situação toda, tá ok? Vamos lá, vamos avançar. Como eu estou me comportando no meu meio familiar, né? E aí você já tem aquela situação, né? Aquela nossa situação problema, depois de você ter chegado com a notícia de ter sido demitido do trabalho, depois de tudo que aconteceu dentro do ônibus, todo bate-papo com os amigos, a situação com o morador de rua, o debate na reunião da comunidade, você chega com isso tudo na cabeça, né? Então a cabeça está a mil nesse momento. Você está pensando em tudo e, ao mesmo tempo, não consegue pensar em nada. Aí você se reúne com a tua família, né? E aí você começa a contar para eles o que aconteceu. Olha, eu fui demitido, aconteceu isso dentro do ônibus, pô, meus amigos falaram isso, eu não gostei, ou eu gostei, sei lá. Aí quem vai definir é vocês. Pô, ainda encontrei um morador de rua que veio querer falar comigo. O que vocês vão tomar de decisão, depois vocês vão contar. E ainda na reunião pastoral lá, o pessoal falou algumas coisas, eu não gostei, a discussão ficou acalorada. E aí você senta e debate essas situações com a sua família, né? Você vai conversar. E aí você coloca a sua família no modo pessoal, tá? Quem é casado, esposa, esposo, filhos, enfim. Quem não é casado, quem ainda mora com papai e mamãe, vai pensar aí na conversa com a sua mãe, com seu pai, com seu avô. Quem conversa com periquito, tem gente que gosta de conversar com os bichinhos de estimação também, né? Aí você tem lá seu gatinho, seu cachorro, seu periquito, seu papagaio, cada um na sua, e ninguém fala mal de ninguém. E aí você se pergunta como você está se comportando com a tua família. Você interioriza isso. Aí aquela velha proposta que eu estou fazendo, gente, eu estou coçando o bigode toda hora, mas não é por nada não, já é cacuete, tá? Isso aí já é mania minha mesmo, tá bom? Vocês vão me ver de vez em quando sempre fazendo alguma piadinha para poder distrair, para poder, como diria um professor de legislação meu, resfolegar. Essa palavra eu acho linda. Resfolegar. É bacana. É legal. Falar alguma coisa diferente de vez em quando. E aí vamos lá, nesse bate-papo familiar, você contando para todo mundo tudo o que aconteceu. Mais uma vez a gente propõe aquela cena, né? Você reunido com a sua família, conversando, e aí você congela a cena, se coloca como espectador do lado de fora, observa o bate-papo e começa a se autoavaliar, começa a questionar o que você tem feito, tá? O que eu tenho feito. Agora eu vou falar de mim, né? Como eu tenho me comportado como pai, como filho, marido, mãe, filha, esposa, né? Eu me coloco na posição de marido, né? De pai ainda não, eu tenho sobrinho pra caramba que até daria para chamar de filhos. Mas deixa essa parte para lá. Nesse bate-papo, a minha família fala alguma coisa para mim. Eu, como vou receber isso, como eles recebem a notícia,
né, da questão de estar desempregado, da questão de tudo que aconteceu no seu dia. Ah, você devia ter feito isso, você devia ter falado aquilo, e você ainda com mais dúvidas. Nesse momento, tem uma questão que eu sempre coloco, que isso sempre acontece. Aconteceu várias vezes comigo quando eu era criança, na época que meu padrasto era vivo. Ele chegava do trabalho, era o que eu mais queria, era pular no colo dele, dar um abraço, dar um beijo e pedir para brincar com ele. Mas o dia dele era muito cansativo, muito estressante. Entendeu? Ele escutava muitas coisas que não era para ele escutar, né? Dos clientes dele, das pessoas com quem ele trabalhava. E aí ele já chegava, não quero brincar não, tô cansado. Sai para lá, vai lá com a tua mãe. Né? E eu às vezes, várias vezes, eu fazendo atendimento no domicílio das pessoas, a criança curiosa com o que eu vou fazer lá, né? Ela observa, fica em cima, mas não para tentar me atrapalhar. Ela está curiosa, ela quer ver o que está acontecendo. E aí, o pai e a mãe, sai daí! Não deixa. Não deixa em cima, não, vai atrapalhar o moço. E o moço todo sem graça do computador, no caso, o moço do computador era eu, né? Eu estava lá sem graça, olhando aquela situação, falando, deixa a criança, é uma coisa que ela pode aprender, é uma informação nova para ela. Ela quer saber aquilo ali, como é que aquilo funciona. Pode deixar ele chegar perto. A hora que tiver algum perigo, eu vou afastar, eu vou falar com ele. Quantas vezes meu filho chega em casa querendo brincar comigo e eu digo que não vou brincar porque eu estou cansado? Quantas vezes a minha filha quer brincar de casinha comigo e eu, filha, vou brincar de casinha? Olha bem para minha cara, um barbudo desse. Pense aí no Wagner, um barbudo desse careca aí. Gente boa demais. Né? Eu vou brincar sempre com quem eu conheço, tá, pessoal? Eu nunca vou fazer nenhuma piadinha, por exemplo, com quem eu nunca vi na vida, porque eu não tenho essa intimidade toda. Mas o Wagner já é um colega de longa data, então eu sei que eu posso brincar com ele. Já fiz esse questionamento antes para ele, se eu poderia. Ele me deu total liberdade. Obrigado aí, Wagner. Tudo de bom para você. Saudades, amigo. Precisamos nos ver, viu? A gente vai se ver em breve, se Deus quiser. Enfim, quantas e quantas vezes você tem? Às vezes, nós, homens, nós temos, eu vou colocar de uma forma geral, mas falando de mim, tá? Às vezes a gente chega do trabalho, tudo o que a gente quer é um banho, um jantar e uma água gelada. E um sofá bem confortável para a gente poder sentar e ficar uns 40 minutos fora do ar. Sem pensar em nada, só olhando para a televisão. Mas a sua esposa, a minha esposa, também teve um dia. Ela também precisa desabafar comigo. Ela também tem a autoavaliação que ela fez durante o dia dela. Ela também está cheia de caraminholas na cabeça e precisa conversar. Eu, como esposo, dei esse espaço para ela? Eu me abri a esse ponto? Eu permiti esse diálogo? Ou eu simplesmente me fechei no meu cubículo, no meu mundinho e falei assim, não, hoje não quero conversar não. Muita coisa para fazer, muita coisa para pensar, tem essa situação aí da demissão, não sei o que eu faço, não quero muito papo. Tenho agido dessa forma? Como eu tenho trabalhado os meus problemas com a minha família? Eu estou me sobrecarregando, eu estou dividindo o peso com eles, eu estou sendo alguém proativo ou eu estou sendo centralizador? Aquele cara que concentra tudo em mim, se eu explodir, a família inteira explode junto. Né? Uma coisa que a gente, às vezes, que eu botei ali no slide, sou bênção ou problema? Não é brincadeira não, gente, olha. Tem mulher que jura que quer o marido morto. Eu já ouvi várias vezes isso. Né? A mulher fala, tomara que esse homem morra, que esse homem suma da minha vida. Vai embora, esse cara é uma peste. Quantas vezes a gente escutou algo assim, né? E aí você se reflete. Eu me coloco nessa situação. Poxa, eu estou sendo uma bênção, eu estou sendo um problema, a minha presença está atrapalhando, está ajudando, está fazendo ela evoluir de alguma forma, ou a minha presença está só puxando ela para baixo, está só trazendo ela mais para o fundo. Né? Eu tenho sido alguém participativo na minha família, eu tenho procurado saber como estão os meus parentes,
Eu tenho procurado saber do dia da minha mãe, do dia da minha esposa, no dia dos meus filhos. Eu ligo para eles, né? Eu entro em contato com eles, eu procuro chegar. E aí, filhão, como é que foi teu dia na escola lá? Agora a gente não pode mais falar isso, né? Que agora a escola está dentro de casa, né, gente? Vamos convir, né? Agora você não pode mais falar como é que foi na escola, que você está vendo o moleque ali estudando. Né? Você está vendo o garoto lá enfurnado no quarto, mexendo no computador. Ou então, ó, vou dar uma dica para vocês que não têm aí o domínio de informática. Tem moleque que já sabe da tecla Alt-Tab, tá, gente? Alt-Tab ele muda de tela rapidinho, hein? Então fique esperto se o moleque está estudando mesmo. Fica de olho, tem que marcar junto. Né? Brincadeiras à parte, só para distrair um pouco, focando outra vez. Então, aí aquela frasezinha, né? Eu estou dando atenção ou eu estou deixando na mão? Né? O meu filho mesmo, se estiver precisando de uma ajuda na tarefa de casa, agora eu estou em casa, só que eu não estou exatamente em casa. Eu estou trabalhando também. Né? Muitos de nós estão home office, estão fazendo serviço de escritório dentro de casa. E às vezes você não pode, você está numa reunião. O garoto quer chegar ali até você, mas você está na reunião. Você está no seu meio profissional, você não está no seu meio familiar. Você está na sua esfera profissional, mas o seu filho não quer saber. Ele não vai entender isso de jeito nenhum, por mais que você tente fazer isso lá. Mas filhinho, papai está trabalhando, mas na cabeça do garoto ele vai falar, papai, mentira, você está em casa, você está sentado olhando para o computador, como é que você está trabalhando? E, gente, não adianta tentar explicar isso para o teu filho. Ele não vai entender. Quem tem que entender é você, quem tem que entender sou eu. Né? Eu que tenho que buscar alternativas nesse meio todo de não ser grosso com quem nos ama, de não ser ríspido com quem a gente ama. Óbvio. Vai ter aquela situação que eu vou olhar, que eu vou explodir. Eu sei disso, eu sou ser humano. Eu erro. Mas não é por isso que a gente está se perguntando tantas vezes o que eu estou fazendo está certo ou errado? Não é essa a nossa essência como cristão? Não é esse o meu trabalho como uma pessoa que se diz que crê em Jesus, que crê na renovação, que crê na ressurreição dos mortos? Se questionar a cada dia se isso é certo ou errado? Se eu realmente estou sendo errado, eu estou sendo capaz de sentar com a pessoa com quem eu magoei, com a minha esposa, com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão e falar, desculpa, eu errei. Perdoa, eu vacilei, eu gritei sem necessidade. Né? Vamos inverter um pouco os papéis. Né? Gritaram com você. Vamos lá, vamos botar a coisa, vamos botar chapa quente agora. Agora eu quero ver. A situação é, você chega em casa, com tudo isso, você chega, fala com tudo, a pessoa grita com você, fala que não quer saber de nada, que isso é problema seu. Qual a minha reação nessa situação? Eu vou explodir também? Eu vou chegar para minha esposa, para o meu pai, para minha mãe, você não tem que ser assim, lá. Eu vou explodir igual? Vou me tornar uma outra bomba? Ou eu vou conseguir absorver? Vamos além disso. Depois que a poeira baixou, eu sou capaz de abraçar a pessoa que me magoou? Eu sou capaz de observar aquela pessoa com o mesmo carinho da primeira vez? No caso aí, nós que somos casados tem esse problema, né? Tem um ditado que fala que 2 bicudos não se bica de jeito nenhum. Né? Então, eu avisei quando eu casei, ó, eu sou bicudo. Sou bem bicudo. Bem bicudo. Eu admito isso. E é algo que eu tento trabalhar dia após dia para ser uma pessoa melhor. Obviamente, nem sempre eu consigo, né? Tá na cara que nem sempre eu vou conseguir. Mas preciso fazer essa reflexão dia após dia. Eu preciso pensar se eu realmente estou sendo carinhoso ou estou sendo grosso. Se eu estou dando atenção ou se eu estou deixando na mão. Se eu estou sendo participativo ou estou sendo ausente. Se eu estou sendo uma bênção ou se eu estou sendo um problema. E é engraçado que esses questionamentos da esfera familiar, eles servem, inclusive, para cada uma das nossas esferas. Se você for levar esse mesmo questionamento para a sua esfera profissional, você vai perceber que ele encaixa também. Se você levar para a sua esfera religiosa ou cristã,
vai funcionar também. Se você levar para a sua esfera de amigos, para a sua esfera social, também funciona. Né? Bom, diante dessa confusão toda, eu não sei como está o pensamento de vocês, como é que está a cabeça de vocês, tá? Estamos quase finalizando o nosso conteúdo, estamos quase finalizando o que eu preparei para a gente trabalhar. E aí todo mundo lembra da proposta que eu fiz, né? Oi, pode falar, Bia. Olha a hora, hein? Olha a hora, já tá passando da hora, já estamos com 1 hora e pouca de live. Ih, acabou então. Bom, por sorte já finalizou mesmo, professor. Obrigado por me lembrar. Bom, mas enfim, o que a gente tinha para debater era isso. Aqui eu só estou deixando aqui um norteamento para a nossa esfera familiar, né? Para a nossa esfera familiar. Não pensei em outra coisa a não ser a primeira carta de Coríntios, capítulo 13, versículo do 1 ao 8. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem o amor eu nada seria. Isso serve para qualquer esfera, é um norteamento que a gente pode deixar para reflexão também. Ok? Bom, gente, praticamente nessa nossa reflexão, a gente conclui aqui, em todas as esferas do espelho da minha vida, é possível avaliar que eu posso ou não mudar. Diante de um cenário de sociedade tão incerto que vivemos nos dias de hoje, primeiro eu preciso tirar a entrave do meu olho para que eu possa remover o cisco no olho do meu irmão. E em cada problema que eu enfrento, mesmo com todas as dificuldades, a minha única resposta e solução que encontro é Jesus falando comigo. Eu estarei com você todos os dias até o fim do mundo, Mateus 28, 20. Bira sabe que essa leitura me marca pra caramba. Eu gosto dela. Nos meus momentos mais difíceis, quando eu abro a Bíblia, cai essa leitura aqui. Naquele momento que eu estou mais apertado, é essa leitura que cai. Bira, eu ainda tenho tempo de mostrar uma música rapidinho? Sim. Tenho? Então, beleza. Eu vou mostrar para vocês só um slide para a gente completar. Depois a gente abre aí para o pessoal poder bater um papo do jeito que foi. Ainda errei o slide ainda. Ô, danação. Depois de tanta dúvida, né, tanto questionamento na cabeça, vamos escutar essa música aqui do Padre Fábio de Mello. Eu acho ela fantástica e fazer algumas ponderações sobre ela. Vamos ver se vai abrir, né? Tinha funcionado ontem e hoje de manhã. Ah, abriu, legal. Quem puder aí, escute. Acho que vocês vão gostar. Deixa eu só carregar. Meu notebook, infelizmente, não é tão avançado assim. Mas ele vai pegar. Pode ficar tranquilo que ele vai pegar. Felipe, eu acho que deu ruim aí. A gente Deu não tá... ruim? Não. Deu ruim, não tá saindo nada não. Putz, sério? Sério, nem no Porque deve ser porque tá fora do... Poxa, é uma pena, gente. Uma pena que tenha dado ruim.
Até Bom, no mas Face o pessoal está falando aqui que não estou Pô, ouvindo. desculpa, vou pedir perdão aí ao pessoal do Face, eu realmente não tinha trabalhado essa interação com o Zoom, me perdoem. Mas se vocês quiserem, eu tenho esse vídeo disponível, depois o pessoal da administração aí da live, quem quiser, eu posso disponibilizar o arquivo. A ideia de ter mostrado a música Contrários do Padre Fábio de Mello era mostrar exatamente que o começo, o fim, o errado, o certo, está apenas numa questão de ponto de vista de cada um. Vocês vão poder olhar, às vezes o que você acha certo está errado, o que você acha errado está certo. E tudo isso, uma coisa o Padre Fábio de Mello falou exatamente nesse CD, marcou muito a minha vida também, é descobrir a graça que há nos recomeços. Todo recomeço tem uma razão e tem uma graça especial. Tá? Bom, eu vou dar por encerrado aqui essa parte toda temática. A gente teve todos aqueles questionamentos, né? Que a gente foi deixando. O que acontece agora, depois disso? Deixa eu só deixar aqui para vocês um testemunho. Tudo isso que eu falei não foi uma proposta. Foi o que aconteceu comigo em um dia. Em um dia eu fui demitido. Em um dia eu passei pelo ônibus, vi pessoas que estavam precisando mais do que eu. Em um dia, um morador de rua veio me pedir, pelo amor de Deus, que ele não tinha comido nada. Veio me pedir alguma coisa para ele comer. Ele não estava querendo dinheiro, não estava querendo nada. Ele só queria comida. Ele queria matar a fome. Em um dia, eu fui na minha reunião pastoral, já diante disso tudo. Houve um debate muito acalorado. Perdi um pouco a paciência, não me exaltei com eles, mas perdi um pouco a paciência. Saí fora. E em um dia, quando eu cheguei em casa, minha esposa também estava precisando conversar e eu não dei atenção. Tudo isso aconteceu comigo em um dia. Aí, para completar, no dia seguinte, eu vou parar no médico com o pé machucado. E aí, aqui estou eu falando para vocês, diante dessa situação toda, dando meu testemunho de vida de que um dia basta para você refletir. Na verdade, 1 hora, como a gente fez aqui agora. E aí vocês fiquem à vontade, eu vou deixar por conta da administração do pessoal da live agora, quem quiser bater papo, quem quiser abrir o som, quem quiser manifestar algum testemunho. Eu estou à disposição de vocês aí, para vocês falarem, para ouvir de vocês também, o que precisarem, tá? De qualquer forma aí, obrigado pelo convite, obrigado pela atenção de vocês. Fiquem à vontade, meus amigos, sou todo de vocês. Ô, Felipe, eu gostaria de fazer um comentário. Nessas várias dimensões que você comentou, que você apresentou, muitas vezes me veio à mente a questão do tomar a sua cruz de cada dia e seguir-me. Mas também eu lembrei de uma leitura que fala: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Na realidade, o que pode se dizer que, ao enfrentar cada uma dessas esferas em nossas vidas, nós somos convidados a cada dia a promover uma mudança da nossa dinâmica de vida, da nossa dinâmica de pensamento, de até encarar todas as situações. Por quê? Por exemplo, na esfera familiar, por conta da nossa maior intimidade dentro dos nossos lares, nós temos a tendência à explosão, porque nós buscamos mais compreensão entre os mais próximos. Então, o que acontece? Nós temos que mudar realmente a dinâmica da interação, ou seja, passar a realmente tirar a trave do olho, tirar essa cegueira, como é que eu vou dizer, esse conjunto de comportamentos que nós trazemos em nós mesmos e refazê-los à luz do Cristo. Eu vi muito, isso bateu muito na minha cabeça em cada uma das esferas que você comentou. Aí, cara. Realmente a ideia era a gente tentar se posicionar de acordo com o que Jesus nos propõe. E é interessante observar que Jesus não nos impõe, ele nos propõe. Você aceita se quiser. A aceitação é individual, né?
Pô, legal o comentário, Marcos. Achei muito bacana, cara. Muito bacana mesmo. Bacana foi sua apresentação e o Bira aí sendo um excelente assessor. Só assisto. Não, o Bira trabalhou muito comigo nos bastidores. Muito mesmo. Ele foi muito importante. Me deu um bom suporte. Professor sempre dando aquele tapa no aluno. Vem cá, filho. Deixa eu te corrigir aqui. Muito legal mesmo. Nada, que isso. Eu acho que esse espelho da vida é algo muito complexo, né? Eu cheguei a um ponto que eu fiz um espelho bem grande e botei no meu quarto. Então, entrar no meu quarto, eu tenho que me ver de qualquer jeito. Eu tenho que refletir o meu momento. E essa reflexão eu tenho feito a cada dia da minha vida, por toda a minha vida. Hoje eu estou com 67 anos, faço agora em outubro 68. Eu tenho o prazer de falar para as pessoas que nunca fui mandado embora de empresa nenhuma que eu trabalhei. Ô, glória. Tá? A última, eu pedi afastamento esse mês, pedi afastamento da minha empresa com 45 anos de trabalho. Nossa. Então, isso é fruto daquilo que você acabou de falar para a gente, um refletir. Eu sou explosão. E eu tenho me corrigido exaustivamente a explosão. Eu acho que você já percebeu, né? Davi, de vez em quando, diz assim, não, Bira é assim mesmo, mas é normal. Eu tenho feito o seguinte, procurar me calar. Quando eu vejo que eu vou explodir, eu seguro. Mas foi muito bom e esse espelho é meio complexo, realmente. O espelho da nossa vida, meu amigo, é uma terra muito minada. É aquele detalhe, né, Bira? A nossa vida é composta, num geral, de 60 anos em média. Se você deixar para refletir 60 anos no seu último dia, vai ficar difícil. Então, é algo para você pensar dia após dia mesmo. Senão dá problema. Dá problema mesmo. Bom, gente, fica à vontade aí. Tem muita gente olhando. Ninguém mais vai falar, não? Felipe, oi? Oi, Leia? Isso, Leia? deixa eu te falar. Isso. Boa Sou noite, de minha irmã. Magé. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Eu, com os problemas que eu passei na vida, também por causa de demissão, que eu passei um pouquinho que você passou, né? Mas só que é político, emprego político, né? Entendo. Então, eu aprendi a me calar, entregar nas mãos de Maria e rezar. Então, quando as coisas na minha casa, na igreja, não estão de acordo com o meu gosto, eu me calo e canto para Maria. E aí as coisas vão se acalmando e vão chegando no grau em que Deus quer. E eu tô dando certo isso comigo. Calar para os outros, né? E rezar para mim, no meu interior. Rezar no meu interior, botar Maria na frente, cantar. E cantar, e cantar, e cantar. E as coisas vão fluindo. Parabéns, porque você conseguiu passar e mostrou para a gente, né? A disposição de melhorar a cada dia. O que precisamos fazer, né? Parabéns. Obrigado, Neia. Obrigado. É interessante o comentário da Neia falar sobre Maria e colocar Maria como nossa intercessora, né? Maria foi o maior exemplo de silêncio no sofrimento. Não houve mulher no mundo que suportasse as dores que Maria suportou. Né? Hoje nós temos, sim, muitas Marias, né? Com sofrimentos talvez equiparados. Mas a dor que ela teve de já ter um filho, sabendo que ele ia se doar por uma humanidade que talvez não reconhecesse, essa dor eu acredito que nenhuma mãe sofreu. Né? E não só isso, teve também outros fatores da época. Quem estuda aí a parte de teologia sabe que era uma época difícil e a gravidez de Maria por Jesus foi uma concepção bem complicada, né? Colocar Maria nesse momento é fantástico. Obrigado por ter lembrado dela, né? Porque realmente ela tem que ser lembrada. É uma pessoa que precisa estar no nosso meio, não só como pessoa, mas como intercessora, como mãe, como tudo. Maria é realmente importantíssima para nós. Valeu? Eu não te conhecia não, né? Pelo menos não que eu me lembre. Eu estou sempre nas reuniões, né?
Eu sou da paróquia de Diocese de Petrópolis, né? Segunda regional. Segunda região de Petrópolis. Estou sempre aqui. Também não conhecia você, não, mas estou sempre aqui. Minha filha, você não me conhecia porque eu entrei agora. Então, mas eu estou sempre aqui. Não tinha visto você ainda. Prazer. Não. Talvez você tenha conhecido minha mãe ou meu tio. Minha mãe era Tânia, filha da dona Lourdes. E o meu tio, quem conhece aí, eu falo dele para todo mundo, que ele é um orgulho para mim. É o Carlinhos, eu chamo ele de pai. Todo mundo me conhece aí como filho do Carlinhos no movimento de Cursílio. Falo dele pra caramba, que é um cara que eu me inspiro até hoje. É um exemplo de pessoa para mim. Gosto muito de ter ele como referência. Talvez conheçam eles, mas aí eu já não sei. Não. É porque eu sou da Diocese de Petrópolis, né? Então, assim, Entendi. dificilmente você tem contato aqui com a Diocese de João Pessoa. Sim, eu estou tendo contato com outras dioceses através do grupo, entendeu? Mas muito bom conhecer você. Conheço pessoas aí em Petrópolis também, mas já tem um tempinho que eu não falo com eles. Mas, de qualquer forma, um prazer, viu, meu anjo? Obrigado aí. Tá? Qualquer coisa, pode entrar em contato. Tamo junto. Tá bom, tranquilo, tamo junto. Valeu. Eu tô vendo que tem gente parada aí. Deixa eu ver aqui. Eu vou começar a puxar pelo pé. Cadê? Já falou, né? Vou começar a pegar. Vai no Unidunitor mesmo ou mais alguém quer falar, gente? Fernandinha. Sabia que ele ia falar da Fernanda. Fernandinha. Oi. Fernandinha tá ali pensando o que ela vai falar, cara. Não, claro, ele jogou um monte de bomba na nossa cabeça. A ideia era essa. A ideia era deixar vocês confusos. Agora cada um que se vire aí. Acho que o cara ficou estudando o tempo todo para fazer essas graças com a gente. Não, mas ó, foi uma... Quando a gente colocou a cabeça do travesseiro hoje, vai ser aquele. E isso aqui que eu estou fazendo da minha vida? Não, mas eu acho que são esses percursos que definem, que vão ajudando também a definir, né, clareando também a importância, o diferencial, né? O que ele colocou, né? Algumas coisas chamam a atenção porque já tem um percurso de comunidade, tem um facilitador, né? Embora, é óbvio, nós somos seres humanos, mas estar dentro de uma comunidade, ter passado pelo movimento de Cursílio, ele nos convida a ser um diferenciador, né? Não é só o motorista de ônibus que está ali e que às vezes se assusta com uma delicadeza, né? Cada um de nós espera encontrar isso nos espaços, nos ambientes que a gente vive, né? E todo esse percurso de reflexão que você nos convidou a fazer, ele está na base do movimento de Cursílio, né? Praticamente foi uma evangelização dos ambientes, outro que o espelho da vida, né? Esse chamado, né? Criar um amadurecimento, fazer um discernimento, que não é um discernimento, como você falou, depois dos 60 anos, é um discernimento do dia a dia, né? Hoje eu fui mais eficaz nas minhas ações e nos meus convívios, nas minhas relações, amanhã eu vou ser um pouco de menos, mas depois eu vou recuperar. São essas possibilidades que a vida dá para cada um de nós, né? E depois, é óbvio, o caminhar, a gente também vai ficando mais calejado, e a gente começa a criar também dentro de nós novas perspectivas, né? Às vezes a gente vai deparar com todas essas situações que não são tão confortáveis, mas a nossa resposta vai ser diferente. Ela vai ser uma resposta, mas quando você fala, né, é o espelho da minha vida, você falou isso algumas vezes. Gente, eu estou falando de mim, mas o espelho da sua vida, né, ele reflete, ele vai além de você. E isso é o testemunho que cada um de nós recebe, né? Aquela marca que a gente deixa é o reflexo daquilo que a gente tentou construir para o melhor, porque é óbvio que ninguém quer se construir para o pior. A gente erra, mas a gente depois constrói para o melhor. Então, isso é a essência do movimento de Cursílio, né? Fermentar os ambientes de evangelho, os ambientes. Eu vou errar, é óbvio que eu vou errar, é óbvio que eu vou perder a paciência, mas se eu me disciplinar e se eu deixar essa palavra de Deus falar em mim, é óbvio que você é um diferenciador, e é disso que o mundo está precisando. Então, assim, aquilo que você trouxe da sua vida, da sua experiência, é a essência do Cursílio. O Cursílio não está pedindo, nem a igreja, que nós nos tornemos santos para um dia servir a igreja. A gente vai servir e vai se tornar santo nesse processo mesmo, de perfeições e imperfeições. Entendeu? Então, por isso que é importante a gente falar das nossas experiências, a gente trocar as experiências, porque as pessoas também percebem
é que eu ouço algumas vezes isso, né? Eu ainda não estou pronto para ir para a igreja. Então, meu amigo, a gente não vai nunca poder contar contigo, porque nem eu estou pronta, entendeu? A gente vai para o ambiente familiar, para a vida de matrimônio, para a vida, né, celibatária, para a vida de religiosa, para a vida, não sou, de namorado, de amigo, de estudante. A gente não está preparado. É nessa estrada que a gente está se preparando, é errando que a gente está aprendendo. Então, assim, foi bom você partilhar isso, porque nossa vida reflete, né? O nosso espelho reflete. Né? Que a gente seja sinal, né? Vai refletir, às vezes, imperfeições, mas por que quer melhorar? Né? Não é porque que esse é um sinal controverso, porque está tentando acertar. Né? O importante é esse movimento. É isso aí. Interessante a Fernanda ter lembrado aí da questão do você ser santo não por um motivo ou por outro. A gente que é da área da música, a gente acaba linkando tudo a uma música, gente. Não tem jeito. Eu sempre na igreja participei da área musical, da área de animação. A gente acaba escutando bastante coisa. Lembrei de Fruto de Medjugorje. Santo é pecador que não desiste nunca. Então não adianta. Você vai errar, você vai cair, você vai tropeçar. O importante é qual a sua atitude depois disso. O que você faz diante dessa situação, né? Vai se levantar, não vai ficar pelo chão mesmo. Se ficar pelo chão, amigo, desiste, está no caminho errado. Verdade. Né? Fernandinha, prazer em te conhecer, viu? Sabendo prazer que você é outra pupila do Bira, do professor, do nós Bira, vamos conversar bastante. Bira tá rico, né? O Bira tá rico, né? Quem tá dizendo aí ouro dali, ouro daqui, tá rico, né? Ele veio até de amarelo. Você viu que ele veio de amarelo? Pois é, não, ele vem isso. Olha lá, ele reluz. Felipe, a Neila de Magé fez um comentário, né, no Facebook. Sim. Ela diz: em todas as esferas que vivemos, somos sempre passíveis. Espera aí que sumiu. Ai, meu Deus. Espera aí. Deixa eu tentar abrir pelo celular, porque aqui pelo computador vai atualizando os comentários. Sem problemas. Quem foi a pessoa que comentou? Eu peguei que foi de Magé. Isso, Neila de Magé. Neila. Aqui, ó. Enquanto ela vai procurando, vai falando aí, filha. Em todas as esferas que vivemos, somos sempre passíveis de erros, mas o que importa é reconhecermos estes erros, crescermos com eles e transformá-los em acerto. Somos sempre passíveis de erros com a ação do Espírito Santo em nós. Possamos estar constantemente nos autoavaliando e tentando melhorar a cada esfera de nossa vida. É Neila, né? Isso, Neila. Neila de Magé. Neila, obrigado por acompanhar a gente aí, viu? Obrigado ao pessoal do Facebook também. Podem compartilhar suas opiniões, fiquem à vontade. Tá? E o que ela falou é isso aí, Neila. Obrigado. Comentou: parabéns, Felipe, por nos mostrar que somos passíveis de erro e devemos sempre estar dispostos a mudar e melhorar. Deixa eu ver aqui. A Neila perguntou qual é o nome da música. Ela já tinha pedido aqui. Ah, sim. A música, pessoal, é a música Contrários. É do Padre Fábio de Mello, tá bom? Bem fácil de achar. Se for no YouTube, vai achar. Se for nas redes sociais do Padre Fábio de Mello, provavelmente vai encontrar também, tá? Já teve CD dele aí espalhado para todo lugar. Quem quiser depois, gente, eu esqueci o nome da menina que administra, Fernanda, Fernanda, eu fiquei com a Fernanda na cabeça, gente. Esqueci o nome da menina. Lorena, depois, dependendo aí da demanda do pessoal, eu passo o meu contato e, se for o caso, eu envio todo o material que eu usei aqui para o pessoal, tá? Para disponibilizar para consulta. Tá bom. Tá legal? Tá bom. A gente fecha contato, eu te mando o meu e-mail e aí eu envio toda a documentação, o vídeo da música que infelizmente não saiu e etc. Tá legal? É só deixar avisado aí, o material tá disponível. Tá ok? Ô, Felipe. Sim. Cuidado com esse feedback com a Fernanda, que a Fernanda é um perigo, hein? Sério? Fernanda é um perigo, vai te botar para trabalhar, hein?
Sou de paz. Ah, professor, você Se sabe... eu vou sim. botar para trabalhar, isso provavelmente sim. Isso daí... Gente, vocês me desculpem, eu estou confundindo a Fernanda com a Lorena, perdão. É porque minha prima é Fernanda, eu tenho uma amiga que se chama Fernanda, eu tenho uma colega de caminhada que se chama Fernanda também, lá na São Sebastião. Tem Fernanda para tudo que é lado. Então, Lorena, você me perdoa aí, tá? Mas a Lorena te põe para trabalhar no âmbito jovem e eu em outro âmbito. Não se preocupe, não vai ter trabalho. Ah, mas aí, poxa, eu estou desempregado mesmo. Estou desempregado mesmo, aí como dizem, né? Soldado no quartel quer serviço. Então, exatamente. Estamos à disposição se vocês precisarem, tá ok? Ótimo. Podemos encerrar a live? Sim. Estou à disposição de vocês. Podemos encerrar? Sim. Alguma pergunta mais aí queiram fazer? Não. Não, eu quero saber como é que eu desdobro esse nó da minha cabeça, ô Felipe. Ó, Davi, Só isso. eu vou falar uma coisa rápida para você. Você lembra quando vocês me chamaram a primeira vez para trabalhar no cursilho? Que me chamaram para ministrar exatamente essa reflexão na capela? Foi. Na verdade, aos 13 anos de idade, no movimento juvenil, eu escutei essa mensagem pela primeira vez. Eu estou até agora tentando desfazer esse nó e não consegui ainda. Ih, Davi, então... Porque cada vez que eu desato 3 ou 4 desses nós, aparecem 10 ou 20 depois. Entendeu? Então, desculpa, meu amigo, desculpa te dar essa notícia. Não vai desatar tão cedo. Vai precisar de anos com e anos. certeza. Por isso que ele falou para não esperar os 60, senão só a Nossa Senhora Desatadora de nós que ajuda. Pois é, rapaz. Davi, nós saímos já de circulação. Mas eu tô com esse nó aí. Só Nossa Senhora dos Nós. Se vocês que escutaram por 1 hora isso, imagina eu que estou pensando já há 3 semanas nessa questão, mais ou menos. 3 semanas não, né? Desde que eu me conheço como cristão que eu estou vendo isso. Mas isso é bom para dar uma sacudida. É um bom sinal isso. Sim, mestre. Me permite uma coisa? Só para finalizar, vamos pedir uma pessoa para fazer a oração final para a gente? Com certeza. Vamos pedir o Marcos para fazer. Marcos é um visitante nosso que está sempre nos prestigiando. Sim. Pode ser, Marcos? Tudo bem. Nos dê essa honra, meu amigo. Prazer, tá? Então, vamos levar os nossos corações a Deus, agradecer a Ele por tudo que nos foi concedido, por todo esse conhecimento, que Ele permita que todos esses ensinamentos que Ele nos transmitiu através do Felipe possam não só entrar em nossas memórias, em nossos corações, mas também ser incutido diretamente em nossas almas e que nos leve a ter as mudanças em cada uma das esferas as mudanças necessárias para que sejamos testemunhas do Evangelho a todos os momentos, conforme a vontade dele. Agradecemos a Deus Pai por isso e peçamos que Ele sempre abençoe cada um de nós, que o Senhor abençoe muito o Felipe, que ele continue sendo essa pessoa iluminada, a ele, a toda a família dele, a cada um de nós que aqui está, também as nossas famílias, aqueles que nos assistiram em suas famílias, que Deus abençoe cada um de nós e que Nossa Senhora também proteja e interceda por todos nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agradeçamos também a Nossa Senhora, que é a nossa mãezinha querida, que está sempre com todos nós e que ela continue intercedendo por esse movimento maravilhoso, que é o movimento do Cursilho, por todos nós em nossas vidas e necessidades, as nossas famílias,
e que ela interceda pelo mundo inteiro que tem passado por essa dificuldade dessa pandemia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Decolores. Viva a vida! Isso aí. Uma boa noite a todos, tá, gente? Boa noite. Nos acompanharam aqui no Obrigada, Facebook. Felipe, né, por A todos os nossos irmãos. o Marcos e a Neia, de outros jetos. Marcos, você é de Petrópolis também? Eu também sou de Magé, no caso. Eu sou da Diocese de Petrópolis, mas eu sou de Magé. Vocês Ô, Marcos, acompanhando a gente, né? O pessoal do tá Facebook. fechado aí para a gente fazer uma live uma hora dessa, para conversar sobre cursilhas, né? A gente juntar essa turminha para a gente bater um papo? Ué, é uma boa. Vamos marcar isso depois, então, Lucas. Alô? Vamos marcar isso. Conversar com a Lorena, para a Lorena. Nós podemos partilhar as nossas experiências. Isso faz bem. O que, Mira? Combinar com a Lorena para a Lorena marcar depois para a gente. Uhum. Vai agilizando aí que, basicamente, todo dia à noite, tirando a segunda, esse horário para mim está ótimo. A Lorena faz uma parte, a Fernanda faz a coordenação. Gente, mas não era para todo mundo falar, deixa a gente quieto. Só precisa do mediador. Viu, Felipe? Sou eu que dou trabalho aos outros, viu? É ele. Eu prefiro me manter calado, sabe? Vou seguir o conselho aí da nossa amiga Neia, respirar fundo, botar a Maria na frente e ficar calado. Mas o mediador é a Lorena. Eu não sou, não. Hoje quem era mediador era o Mira. Eu vi. Ó, gente, eu agradeço muito a todos vocês, agradecer o convite aí do pessoal da organização da live, tá? Pessoal que está nos assistindo aí pelo Facebook, que mandou seu comentário, que infelizmente eu não pude acessar ainda, não pude ver, eu não estou no meu local normal, onde eu deveria estar, né? Estou ainda no processo de recuperação por causa de uma contusão, por isso eu estou fora de casa. Mas obrigado a todos, tá? Obrigado pelo convite, obrigado por ter me escutado. Eu sei que eu falo pra caramba. E a gente espera nos reencontrar em breve, cada um Imagina. no seu campo. Valeu? Olha o Bira aí, ó. Deixa eu dar A uma... gente já está pensando, não se preocupe. Eu sei disso. Oi. Deixa eu falar aqui, eu sou da Diocese de Petrópolis, mas a minha paróquia não sou da Guia de Pacobaíba, em Mauá, Magé, tá? Tá. Magé também. Sim. É aqui perto? Pertíssimo. Mais ou menos, né? De Mauá para Magé é perto. Sim. 30 minutos de carro. De avião. Aí só se pular de paraquedas, não tem jeito. Não tem aeroporto lá. Só que do jeito que eu sou azarado, o paraquedas não vai abrir, vou bater de cabeça. Vaguinho hoje tá calado, Vaguinho. Vaguinho ficou quietinho.